Vou comentar aqui um pouco sobre o índice, sobre o comportamento do preço de hoje, sobre algumas possibilidades de trades, sobre alguns trades que eu fiz também. Então o dia foi bem complexo, bem difícil aí na parte da manhã. Essa sobreposição aqui é bem difícil de operar, principalmente para quem está tentando operar com ordens de stop e aí buscar uma certa consistência. Isso aqui é mais difícil, aqui é um mercado de ordens limitadas, com stops bem grandes, saídas em scalps. E você não sabe que isso vai acontecer, você só sabe que isso realmente aconteceu depois que isso aconteceu. Então, é por isso que no momento não é tão errado você estar se posicionando aqui em alguma região, tentando esticar, levar mais os trades, levar para swing, por exemplo, essa compra, porque você ainda não tem certeza realmente que isso aqui vai acontecer. Já tem alguns indícios que provavelmente iria acontecer, mas sempre existe sim essa possibilidade de o preço sair dessa região, mas a gente sabe que a maioria das vezes acaba voltando, falha nas mínimas, falha nas máximas. Isso aqui é um movimento, é uma região bem complexa, mas acabou que mesmo sendo complexo e sobreposto, o preço, o índice foi caindo, e lá no final do dia ele fez essa reversão. Então, aqui a abertura ficou um pouco difícil de operar, porque ela era bem lateral. Essa falha aqui de topo com muita aceleração aqui acabou levando a uma venda. Eu peguei uma venda aqui, o pessoal lá pegou aqui nessa barra, que também não era tão ruim, só era mais baixo aqui, mas pela pressão que entrou aqui, não era algo tão ruim fazer essa venda. Então eu fiz essa venda, o preço ele deu uma continuidade, ele estava até que tranquilo, poderia até mesmo ir aqui fechar o gap, seria um bom alvo aqui, um bom trade. Mas aqui ele já começou a perder um pouco a força e a gente falava a todo momento, isso aqui a gente tem que observar a média que ela está para cima, então você não tem esse conforto da média e você não tem essa probabilidade a mais da média estar a favor, então a média está contra, está inclinada para cima, então eu teria que tomar cuidado com isso. Quando o preço chegou aqui, né, aqui nessa região, a gente já estava comentando sobre um possível barrão de compra. Se fosse defendido nessa região, provavelmente jogaria o preço bem forte para cima. Foi o que acabou acontecendo, então eu já saí aqui de uma parte, fiz parcial, e do restante eu acho que eu saí por aqui assim nessa barra, quase que no 0 a 0. Então é algo aqui que não deu quase nada. E aí, essa barra aqui, é, ela poderia até mesmo ser talvez vendida para o pessoal mais agressivo aí de ordens limitadas, porque já estava alto nesse range do dia, e no dia o preço aqui era lateral, ele tinha uma grande queda, uma grande alta, aqui tinha uma lateralidade no começo do dia, então ele estava alto aqui nessa região. Teve pessoal na sala que vendeu essa barra aqui, ó, aqui, vendeu aqui assim e pegou um barrão aqui de queda até aqui, já daria até para fazer parciais, quem estava na operação. E essa barra de queda, para quem vendia baixo nela, tinha que vender uma mão menor, obviamente, medindo o risco, porque não fazia sentido entrar pesado aqui contra, entrar com uma mão maior aqui com a mão máxima contra a média, aqui é uma região mais complicada. Aqui foi um local, aqui assim na formação da barra de venda que eu vendi menor, como eu comentei, e aí na mesma barra o preço já armadilha todos os vendedores, volta, passa acima aqui de quem tinha vendido até mesmo na máxima. Aqui nesse ponto eu já virei a mão, virei aí com a mão maior, consegui dobrar a mão, porque aqui era a mão um terço e aqui 2/3 da mão. Então deu para virar a mão rapidamente. Isso aqui foi tudo numa barra, foi muito rápido. Aqui rapidamente deu uma parcial. E aí depois da parcial a gente comentou, isso aqui é um comportamento muito forte, poderia levar o preço muito para cima. Então eu ainda fiquei com uma boa parte aqui da mão posicionado dessa compra aqui. Aqui nesse ponto acabou que o preço violou mais uma vez, falhou. Então ele já estava nesse ponto, a gente já estava acompanhando uma possível formação de um triângulo aqui expandido no índice, porque ele estava falhando máximas e falhando mínimas. E acabou que aqui provavelmente era isso, porque quando ele falhou aqui, ele acelerou muito rápido. Então aí eu já desisti aqui na entrada do restante aqui dos contratos, abaixo aqui, deve ter dado uns 10, 20 pontos de stop, deu uma parte da mão e uma parcial da outra parte da mão. E aí o preço acelerou. Isso aqui a gente tem que sair da frente quando vem esse tipo de comportamento. O preço acelerou tanto aqui que já anulou a barra forte anterior. E aí a partir dessa barra aqui, isso aqui colocou o mercado realmente
no modo sempre vendido. Então, depois dessa barra aqui, apesar de tanta sobreposição e de realmente ter possibilidade de algumas compras aqui com ordens limitadas, principalmente, apesar disso, essa força que se iniciou aqui não foi anulada aí, durante o restante do dia. Essa barra aqui colocou o mercado no modo sempre vendido e automaticamente a máxima dela fica um ponto muito forte. Isso aqui é uma resistência. E aí, para os compradores realmente se mostrarem fortes, eles precisam romper uma dessas resistências relevantes. Depois disso, se a gente olhar para as barronas fortes, que é o que eu estava monitorando para operar, essa barrona aqui criou uma nova resistência, nunca foi rompida. Essa barra aqui criou uma nova resistência. O preço violou aqui depois, mas nunca rompeu, nunca confirmou. Só violou e já voltou na hora. Essa barra aqui também criou uma resistência que não foi rompida. Essa barra aqui também criou uma resistência que o preço só foi tocar no final do dia. E essa barra aqui também criou uma resistência que acabou só sendo violada aqui em algum momento, mas nunca foi realmente rompida, confirmada. Isso é porque isso aqui é uma volatilidade aqui do fim do dia, então isso aqui é muito difícil de pegar. Aqui já nem é mais para estar operando, quem opera day trade. E aí o preço cria uma certa volatilidade às vezes aí no fim do dia. Então, acompanhando esse comportamento das barras fortes, foi aonde que eu comecei a me basear para operar, principalmente depois dessa barra aqui, porque aí eu vi que estava respeitando muito. Até esse momento aqui, a gente tinha um tipo de wedge, então dá para contar aqui uma puxada, duas puxadas, o preço perde mínimas aqui, tá voltando aqui para cima. Então ele faz essas puxadas, e aí aqui daria para contar três puxadas. Uma, duas, três. Então você já tem um tipo aqui de wedge e talvez tentar buscar compras baixo aqui. Aqui realmente não deu para pegar compras, isso aqui é muito difícil. Você não tem barra de sinal, então é mais complicado ainda pegar compras. Essas barras continuam, o preço continua respeitando, quando tenta ir acima ele volta, e aqui perdeu mais uma vez o fundo. Então aqui tem uma nova wedge nessa região, tinha mais aquela wedge anterior que daria para considerar. Então isso aqui é uma confluência aqui muito importante, o fechamento do gap, aqui não chegou, não tinha fechado ainda exatamente, mas era nessa região aqui. Então isso aqui era um ponto muito importante, um ponto de confluência, daria até talvez tentar uma compra aqui. Teve pessoal lá que pegou a compra, se eu não me engano foi aqui. Eu consegui pegar a compra, eu não consegui pegar a compra aqui. Depois que a barra se formou aqui, eu só consegui pegar a compra aqui nessa barra. Então eu peguei aqui a correção dela. Acabou que eu fiquei posicionado nesse pavio. E aí, teve mais pessoal lá que se posicionou, não foi só eu, agora eu lembrei. Tinha um pessoal que se posicionou aqui. E aí a gente estava narrando aí essa possibilidade do preço finalmente perder uma máxima aí e acelerar bem para cima para pelo menos vir aqui trazer alvos. Então não era só eu que estava comprando, tinha um pessoal acabou frustrando, que a gente comentou dessa falha aqui de rompimento. Realmente falhou, não conseguiu perder essa região forte, violou essa região forte aqui e já falhou e voltou tudo. Então isso aqui já tinha que cair fora do trade. Eu saí fora. Não lembro aonde. Na formação dessa barra aqui, provavelmente eu lembro que não deu quase nada também. Deu quase que um 0 a 0 esse trade. E aí aqui no meio a gente comentou, né? Aí isso aqui não tem o que fazer aqui no meio. Não tem mais o que se fazer no meio desse range. Eu ainda fiz mais uma compra. Ah, não, era essa compra aqui, que foi a que falhou, essa aqui. Aí aqui que a gente comentou que não tinha nada que fazer. Só que aí quando o preço estava subindo novamente, eu já estava ligado aqui nesse comportamento aqui do dia, dessa força, e eu vendi aqui em algum lugar. É, essa barra aqui, ó. A princípio é essa barra aqui. Foi essa ou foi essa? Tanto faz, não muda muito que lugar, mas foi essa aqui. Quando ele foi acima aqui, mais uma vez essa barrinha, eu já achei isso aqui bem alto em relação aqui ao último ponto de referência que era essa barra. Então isso aqui já estava bem alto. É, na verdade não tão alto assim, mas já estava pelo menos aí nos 50% ou um pouco acima. E essa barra aqui estava deixando pavio aqui, estava falhando uma continuidade dessa barra, que seria interessante essa barrinha de compra ter uma boa continuidade, mas isso aqui falhou e foi gerando essa barra, então eu vendi essa barra aqui na formação dela. E aí depois disso, o preço obviamente frustrou aqui, porque eu vendi a formação e nem rompeu a barra. Então é muito ruim para quem está vendido, mas o meu stop ele não fica aqui. O meu stop ele fica, obviamente, agora aqui, porque o preço está defendendo essas regiões. Os vendedores estão bem fortes aqui. Tem algumas linhas de tendência que foram rompidas durante o dia, então falhavam, e aqui o preço entraria provavelmente uma defesa. Então ele ainda soltou mais esse barrão. Foi uma barra bem climática lá para o momento, a formação dela.
uma característica um pouco climática, e quando fechou a barra já começou a entrar venda, 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 e aí aqui por essa barra aqui eu já aumentei bem a mão, e aí deu para pegar um bom trade fazendo parciais, obviamente no meio dessa região complexa, parciais aqui no fundo, e aí a saída total do trade foi por aqui assim. Aqui tinha um alvo aqui nessa região, agora não lembro o que que era, mas eu sei que tocou num primeiro alvo lá importante e o preço começou a voltar e aí eu saí fora. Isso aqui é meio climático, então o preço poderia sim voltar para dentro desse range aqui complexo. E acabou que foi bem o que aconteceu, ele voltou aqui com esse movimento de alta. Isso aqui é muito difícil, não dá para comprar mais, porque agora quem está monitorando o dia no price action já sabe dessa força, desses pontos. Eu não compraria mais. Então, obviamente, eu não comprei. Aí, essa hora que eu ainda estava acompanhando para tentar pegar mais algum trade a favor disso aqui. E aqui começou a surgir uma nova oportunidade. O preço subir aqui de uma forma não muito forte, um pouquinho fraco essa subida. E às vezes que ele cai assim, ó, com essas barronas aqui, ele está caindo forte. Então, quando chegou aqui nessa região, essa barra aqui foi uma boa barra no caso de armadilha, uma falha, e aí já devolveu tudo nessa barra aqui. Na formação dessa barra aqui, antes mesmo dela fechar aqui, eu já estava vendendo aqui nela, então eu vendi aqui nessa barra, e aí obviamente o meu stop, mais uma vez, meu stop fica aqui. É, Quem não pode pagar esse stop, aí ou não faz o trade, ou se dependendo se consegue fracionar a mão, aí vende uma mão menor para que esse stop aqui fique aceitável, porque o stop tem que ser aqui agora, devido ao comportamento do dia, não dá para colocar stopzinho aqui acima de barra. E aí eu vendi aqui, o stop correto, o preço veio contra mim, tomei esse barrão aqui contra, eu não estava vendido com a mão total ainda, tomei esse barrão contra, e aí esse barrão, quando eu tomo esse barrão contra, eu já percebo que isso aqui é um comportamento parecido com o que aconteceu anteriormente, provavelmente isso aqui é uma armadilha, essa barra nesse contexto, isso aqui deve ser uma armadilha. Então, quando a barra fecha, ela já começa a voltar muito rápido. E aí, aqui nessa barra aqui eu já vendo bem mais também, fico com a mão total. E aí, aqui eu já fiz parciais aqui um pouco antes do fundo, aqui pelo meio dessa região. Então, obviamente tem que tomar cuidado com esses pontos aqui de correção, porque você não sabe se daqui a pouco isso aqui não vai criar um fundo duplo e jogar o preço para cima. Porque, querendo ou não, aqui o preço ele ainda vem perdendo fundos aqui, criando meio que comportamentos de wedge. Então ele vem perdendo fundos e falhando, perde fundos, rompeu esse último fundo aqui, voltou tudo isso. Então, e esse fundinho aqui também, quando ele rompeu, ele voltou isso aqui. Ele rompeu esse fundo aqui, voltou isso aqui. Então você ainda tem esse comportamento que daqui a pouco ele pode reverter, porque apesar que ele tem essa linha aqui de tendência, de queda, essa linha aqui tem 75% de chance de romper em algum momento. É claro que precisa chegar na linha com força para romper, não vai romper assim aleatoriamente em qualquer momento. E aí esse comportamento que não é o comportamento de rompimento, então eu entrei aqui vendido e peguei aqui um bom movimento ainda. E aí aqui foi um erro operacional que eu compartilhei um vídeo lá com detalhe lá no Telegram. Eu estava indo com uma boa mão aqui, esperei essa barra aqui confirmar a falha de fundo para eu sair fora do trade. Acabei cometendo um erro, nem é um erro operacional, é um erro de gerenciamento de ordens mesmo aqui. Eu zerei todo o meu trade aqui nessa barra antes dela ser rompida. E acabou que a barra nunca foi rompida. Então, eu poderia até reentrar nessa barra aqui. Provavelmente eu reentraria com toda a mão que eu zerei aqui. Eu já entraria aqui nessa barrinha. Se eu tivesse olhando o gráfico. Mas eu zerei aqui o trade e já fechei a plataforma que já tinha encerrado. Aí depois eu vim aqui olhar a plataforma, olhar a continuidade. Acabou que eu zerei aqui o trade e aqui não rompeu a barra. E depois deu mais uns 700 pontos para baixo. Foi bem certinho no meu alvo, uma linha que eu tinha desenhado, eu não lembro agora o ponto, era lá para trás um suporte que era mais ou menos aqui assim, pegou bem certo, que também era uma confluência com essa região aqui projetada para baixo. Então acabou que deu uma boa diferença aí no relatório de performance, daria, né, uma boa diferença se eu tivesse pego isso aqui com a mão que eu estava aqui posicionado ainda. Mas tudo bem, isso aí acontece às vezes, não tem como evitar tudo. O mais importante é sair positivo no dia, sair positivo aí num longo período. E aí depois disso aqui também eu não estava mais acompanhando, mas essa alta aqui também eu acho que é bem difícil de você pegar, porque agora se você está ligado nisso aqui, você não vai querer ficar operando contra. é, e aí ainda mais tarde aqui no dia, já deu tantos movimentos aqui de quedas que quem estava ligado aí no dia, quem estava ligado no price action, provavelmente já teria pego algumas operações, ou se operou de uma forma talvez um pouco mais errada, é, já teria estopado o dia provavelmente ou desistido aqui nesse momento. Para mim já isso aqui é tempo suficiente já para você ter feito algum trade até aqui.
E aí acabou, e aí essa compra aqui obviamente é muito difícil, uma compra de volta em V aí. Eu não conseguiria pegar essa compra. Inclusive, eu ficaria esperando para quando o preço viesse aqui em correções, eu tento pegar mais uma venda seguindo o que o preço vinha fazendo. Talvez tentar desenhar aqui uma nova linha de tendência com os últimos topos aqui. Isso aqui. É, desenhar uma nova linha, procurar um novo contexto aqui, ou pegar essa barra aqui onde você tem um gap aqui, esperar alguma oportunidade aqui para vender e não buscar compras. E aí acabou que o preço mostrou depois aqui mais uma oportunidade de venda, testando essa região. Você tem que ficar monitorando os pontos, você não sabe onde que vai surgir o trade, mas precisa monitorar as regiões para ver onde que pode acontecer. Acabou que aconteceu aqui uma oportunidade, mas eu acho que não foi muito boa, assim, foi mais fraca que as outras oportunidades, talvez. E quem entrou aqui provavelmente teria desistido por aqui no 0 a 0 ou um pouco aqui negativo, ou no 0 a 0 ou desistido talvez nessa barra, porque aqui aí já ficou lateral muito tarde no dia, isso aqui já são as últimas barras do dia, nem é correto estar mais operando aqui nesse momento do dia. Uma outra coisa que dá para observar também no dia, que deu para observar lá para fazer essas operações que eu fiz na venda, eram as linhas de tendência de queda. Você tinha aqui primeiro uma linha de tendência de queda, ligando esses dois pontos. Essa linha de tendência foi só violada, falhou e veio abaixo. Então daria para você desenhar uma outra linha de tendência. Isso aqui eu também estava monitorando para fazer os trades. Você pegaria isso aqui, tentaria talvez desenhar com esse último topo aqui. Aí você tem a linha de tendência que vem por aqui. Essa linha de tendência aqui foi violada, não foi rompida porque não confirmou, o preço não conseguiu ficar acima. Só fez uma barra dos 5 minutos acima. Falhou e veio aqui abaixo. Nesse caso não chegou a testar abaixo. Na realidade testou aqui, demorou mais, mas testou. E aí nesse mesmo comportamento o preço vem aqui e faz uma nova linha de tendência. Poderia ser aqui, poderia pegar desse ponto. Isso aqui é muito, não é algo preciso. Você vai desenhando as linhas. E aí o preço, seja essa linha ou seja essa linha aqui de cima, em qualquer um dos casos o preço veio acima, violou e voltou tudo abaixo, e tudo isso sem perder aquela máxima importante que a gente já sabe, que é esses pontos aqui que eu estava monitorando, esses pontos fortes de venda. O preço não violou essa região, violou as linhas, mesmo comportamento anterior, violou as linhas, falhou e deixou uma nova barrona e veio abaixo. Então, isso aqui ele vinha repetindo isso. Aqui talvez foi a mesma coisa, realmente, isso aqui foi a mesma coisa. Então, se pegar desses dois pontos aqui, que é a linha que faz mais sentido, porque se pega daqui já começa a ficar meio lateral, aí já começa a perder um pouco aí de sentido. Talvez aqui essa linha, é, e aí, mas essa linha aqui principalmente, eu considero um pouco mais relevante, porque a máxima lá, ela violou aqui acima, que foi o trade que poderia estopar aqui quem estava operando com stop errado, quem vendeu aqui, eu vendi aqui, comecei a vender aqui nessa barra, que quando vem acima aqui, eu não estopei nesse caso porque eu estava operando com o stop correto, que era aqui, e também considerando essa possibilidade de falhas de linha de tendência como vinha acontecendo durante todo o dia. Se o preço vem aqui acima, obviamente, com certeza absoluta, eu vou estopar aqui. Não existe a menor possibilidade de eu ficar posicionado aqui, porque não tem como saber. O mercado pode vir aqui, às vezes ele vem, ele faz isso, é meio mais improvável nesse contexto, mas ele faz. Então é aquele negócio, a gente nunca sabe realmente o que o mercado vai fazer aqui na próxima barra, mas você precisa operar sempre de uma forma parecida para você saber o que você vai fazer conforme o que o mercado fizer. Então eu tinha certeza que se o mercado viesse aqui acima eu ia estopar. É, eu tinha certeza também que se o mercado viesse abaixo eu ia conseguir levar pelo menos até alvos aqui embaixo se ele tivesse força. Foi o que aconteceu. E aí isso assim dessa forma dá para ir operando aí todos os dias tentando repetir a forma de operar.